Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia de hoje, dia 18 de setembro de 2017. Saúdo os senhores vereadores e a comunidade que nos assiste com boa noite. E peço ao vereador e secretário Jonathan Tis que faça a leitura de um versículo bíblico. Segunda-feira, 18 de setembro, tanto a nossa compreensão sobre Deus como o nosso louvor a Deus são limitados demais para nos glorificarmos de alguma coisa. Salmo 106. Não está comigo. Aqui, está aqui. Obrigado, vereador. Da mesma forma, peço ao vereador e secretário Jonathan que faça a leitura da ata anterior, a ata de número 47 de 2017. 11 de setembro, 19 horas, recinto da Câmara Municipal. Os vereadores compareceram em sessão ordinária: Vanderlei Sácio, Marcia Plinsky, Jonathan Cis, Fabiano Kimpski, Ademir José Deretti, Joanir José Lewandowski, Pierre Gustavo Berri, Renato dos Santos e Celésio Zappilini. Iniciando os trabalhos, o presidente convida o assistente do Legislativo, Jair Michelucci, que faça a leitura do artigo 94 do Regimento Interno. Após lida, convido o vereador Jonathan que faça a leitura da ata 46, o qual é submetida em discussão e aprovada por unanimidade. O presidente convida o assistente do Legislativo que faça a leitura das correspondências expedidas. E convido o vereador Jonathan que faça a leitura das correspondências oficiais recebidas e assim lidas, leitura de vários comunicados do Ministério da Educação, dos ofícios 6.147 da Oi Brasil Telecom, do convite da campanha de coleta de resíduos eletrônicos, do ofício 46 da Secretaria de Educação, do de número 09 do TCU do Estado, também o de número 03 da ASEAN e o de número 740 do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. E da indicação 190 do vereador Marcia Plinsky, do requerimento 31 do vereador Vanderlei Sassi, subscrito pelos nobres vereadores, da mensagem 42, anexo ao projeto de lei do Executivo 42, do prefeito municipal, o qual o presidente acusa o recebimento das correspondências acima relacionadas e dá seus devidos encaminhamentos. Acusa também o recebimento da PL 42, o qual encaminha para o procurador jurídico para análise e parecer. Na ordem do dia, o presidente defere as indicações cujo teor é de envio ao prefeito dos seguintes pedidos: indicação 186 do vereador Vanderlei Sassi, indicação 187 do vereador Pierre, indicação 188 do vereador Jonathan, indicação 189 do vereador Vanderlei Sassi, indicação 187 do vereador Pierre. O presidente convida o vereador Jonathan que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes referentes ao projeto de lei complementar do Executivo 013, o qual disciplina a participação do município no consórcio intermunicipal do Médio Vale do Itajaí, que autoriza a adesão do protocolo de intenções ao contrato do consórcio público e ao estatuto e instituição do consórcio público como entidade no âmbito da administração indireta do município e de outras providências, o qual, após feito a leitura, verificou-se que todas as comissões permanentes pontuaram pareceres favoráveis e, em seguida, submetido em discussão. Após manifestação dos vereadores, o presidente convida o vereador Jonathan que faça a chamada nominal para votação. Vota sim quem é favorável e vota não quem é contrário. 9 votos unânimes sim. Ficando aprovado por unanimidade o PLC 13. O presidente também convida o vereador Jonathan que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes referentes ao projeto de lei do Executivo 34, o qual autoriza o recebimento de área de terras por doação para a extensão da rua Leopoldo Manque, localizada no bairro Guarani-Mirim. Após a leitura, verificou-se que todas as comissões pontuaram pareceres favoráveis. Em seguida, submetido em discussão, e após manifestação dos vereadores, submetido em votação. Não ter vereadores que se manifestem, aprovado por unanimidade. O presidente convida o vereador Jonathan que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes referentes ao projeto de resolução 04, que institui a Comissão Parlamentar Especial para a elaboração da reforma do regimento interno e da lei orgânica do município de Massaranduba, de autoria da mesa diretora.
Após lidos, verificou-se que todas as comissões pontuaram pareceres favoráveis, em seguida submetido em discussão e votação, aprovado por unanimidade. Na palavra livre, manifestou-se o vereador Joanir, e nos líderes de bancada, nenhum vereador manifestou-se. Nada mais tendo a deliberar, o presidente encerra a presente sessão ordinária e marca a próxima para 18 de setembro. Jair Michelucci, assistente do Legislativo, digitei a presente ata, qual foi lavrada pelo vereador Jonathan Cis, primeiro secretário, e vai assinada pelo presidente secretário e nobres vereadores. Massaranduba, 11 de setembro. Está em discussão a presente ata. Não tendo vereadores que queiram discuti-la, submeto em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovada a ata de número 47, 2017. Peço ao assistente do Legislativo, Jair Michelucci, que faça a leitura dos ofícios expedidos. Expedido ofício 74/2017, encaminhamos ao prefeito Armindo César Tassi, o projeto de lei complementar de número 013/2017, disciplina a participação do município no consórcio intermunicipal do Médio Vale do Itajaí, autorizando a adesão ao protocolo de intenções ao contrato de consórcio público e ao estatuto, instituindo o consórcio público como entidade autárquica indeferiativa no âmbito da administração indireta do município e de outras providências, e o projeto de lei 034/2017, que autoriza o recebimento da área de terras por doação para a extensão da rua Leopoldo Manque. O primeiro foi aprovado por unanimidade em votação nominal, e o segundo projeto foi aprovado por unanimidade na sessão do dia 11 de setembro. Em anexo, segue as indicações 186 e 189 do vereador Vanderlei Sácia, de número 188 do vereador Jonathan Cis, deferidas na sessão do dia 11. Atenciosamente, Vanderlei Sácia, presidente, protocolada na assessoria do gabinete do prefeito no dia 12 de setembro de 2017. Seriam essas as correspondências expedidas, senhor presidente, senhores vereadores. Obrigado, Jair. Peço ao vereador e secretário Jonathan Cis que faça a leitura do expediente da mesa. Senhor presidente, nobres vereadores, recebemos do Ministério do Desenvolvimento Social comunicação de transferência de recursos para a referida secretaria, o qual comunica a Vossa Excelência e nobres vereadores a transferência de recursos para o município de Massaranduba no valor de R$130 mil, referente à aquisição de bens, objeto do termo do convênio 841 e 54, publicado no Diário Oficial da União, em 17 de janeiro de 2017. Atenciosamente, Dulcilene Alves Aves Martins, diretora executiva do Fundo Nacional de Assistência Social. Recebemos também do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, o Gabinete da Presidência, ofício 07, referente ao Plano Nacional de Educação, o qual, a título como referência de boas práticas ao Estados e municípios, para a formulação do PPA compatível ao Plano Municipal de Educação. Pode-se utilizar o modelo federal para encaminhar aos municípios. Segue em anexo algumas informações também. Recebemos dos cartórios de protestos, referente à necessidade de protestos de certidões de dívida ativa pelos municípios catarinenses, pelo presente o IEBT-B, Instituto de Estudos dos Protestos e Títulos, Seção de Santa Catarina, comparece perante Vossas Excelências para informar sobre a relevância do protesto extrajudicial das certidões de dívida ativa municipais, em virtude da eficiência e dos custos em comparação com a execução fiscal. Segue aqui um manual também expositivo para os nobres vereadores. Também recebemos do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina, o CIS Nordeste, o qual encaminha ofício 4.403, sobre o assunto em relatório de atividades do CIS Nordeste, apenas deixando aos nobres vereadores e à comunidade o relatório de atividades 2016 e outros documentos relativos ao consórcio, o qual o município de Massaranduba está vinculado. Atenciosamente,
Ana Maria Greff Jensen, diretora executiva do CIS-Nordeste. Nas indicações, temos a indicação 191 do vereador Vanderlei Sassi, o qual solicita envio executivo municipal, inclusão no decreto que regulamenta a alocação dos espaços físicos para exposição e comercialização na FECARROS 2018, com descontos para empresas vinculadas à ASIA. Indicação 192 do vereador Pierre Gustavo Berri, o qual solicita envio ao prefeito municipal das seguintes providências. Providenciar na coleta de lixo na servidão 071, Oscar Ospron. Indicação 193 do vereador Joanir José Lewandowski, qual solicita envio de correspondência ao Executivo Municipal, aterro nos fundos do CI VETMIT para estacionamento dos veículos de funcionários da instituição. Indicação 194 do vereador Renato dos Santos, solicita envio ao prefeito municipal seguinte pedido: instalação de 3 braços de iluminação pública com lâmpadas de 250 watts de LED na rua Padre Silvio Michelucci, nas proximidades da empresa Brasélio. Também recebemos ofício 73, o qual vem, por meio deste, solicitar as dependências do auditório da Câmara de Vereadores nos dias 24 a 26 de outubro, das 18 às 22, para a realização do curso de gestantes e acompanhantes desta secretaria, o qual encaminha, atenciosamente, Suzane Freilich Renck, secretária de Saúde e Assistência Social. Recebemos também ofício 47 da Secretaria de Educação, o qual vem solicitar a participação de um representante do Poder Legislativo do nosso município para integrar a Comissão de Fiscalização do Processo Seletivo para Professores e Auxiliares de Sala, a serem realizados em 2017 para exercícios nas escolas e centros de educação infantil em 2018. Recebemos da assessoria de gabinete ofício 192, o qual solicita as dependências do auditório da Câmara para 29 de setembro, às 16 horas, para audiência pública referente ao cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2017. Também temos do Executivo a mensagem 41, anexo aos projetos 40, 41 e 43, o qual, por intermédio do presente, estamos encaminhando para apreciação desta Casa os projetos já citados, que autorizam a abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento de 2017 da Prefeitura Municipal, Fundo da Saúde e também o Fundo de Assistência Social. As alterações orçamentárias de que tratam os projetos, ora estamos encaminhando, tem por finalidade adequar dotações de fontes de recursos ordinários, receitas de impostos para estas respectivas fundos e prefeitura. Atenciosamente, Armindo César Tassi. Senhor presidente e nobres vereadores, esse foi o expediente na mesa do dia de hoje. Obrigado. Obrigado, vereador Jonathan. Recebo aqui o ofício circular do Ministério do Desenvolvimento Social, o qual também fica à disposição dos nobres vereadores. Também recebo o ofício circular 07/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, o qual também fica à disposição dos nobres vereadores. Recebo o ofício 4.403/2017 do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina, o qual nos encaminha relatório de atividades do CIS Nordeste Santa Catarina, o qual também fica à disposição dos senhores vereadores. Recebo a indicação 191, 192, 193, 194, 2017, as quais irão à deliberação na próxima sessão ordinária. Recebo o ofício 73/2017 da Prefeitura Municipal de Massaranduba, da Secretaria de Saúde, o qual nos solicita as dependências deste auditório para os dias 24, 25 e 26 de outubro, o qual também autorizo o uso.
Recebo o ofício 47/2017 da Prefeitura Municipal de Massaranduba, Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, o qual nos solicita a participação de um representante do Poder Legislativo do nosso município para entregar a Comissão de Fiscalização do Processo Seletivo para Professores e Auxiliares de Sala, a ser realizado em 2017 para exercício nas escolas CIs em 2018. Né? Aqui eles nos solicitam a participação de alguém nesta comissão, mas quero deixar aqui claro que é uma prerrogativa do vereador estar participando nas comissões municipais, não como membro, e sim como fiscalizador. Recebo o ofício 192/2017 da Prefeitura Municipal de Massaranduba, Assessoria de Gabinete, o qual nos solicita as dependências do auditório da Câmara de Vereadores para o dia 29 de setembro, às 16 horas, para a realização de audiência pública referente ao cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2017, o qual também concedo o uso. Recebo aqui o ofício, juntamente com o material que nos foi enviado dos cartórios de protesto, Instituto de Protestos, né, dos cartórios, o qual também fica aí à disposição dos senhores vereadores. Recebo a mensagem 41/2017, anexo ao projeto de lei 40, 41 e 43/2017, o qual encaminho para o nosso procurador jurídico para sua análise e parecer, e posteriormente as comissões permanentes. Senhores vereadores, algum comunicado, alguma indagação? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Pierre Gustavo Ber. Senhor presidente e demais vereadores, apenas me justificando. Bom, vocês têm aí o meu cotidiano, sabe que, se não o primeiro a chegar, mas geralmente um dos primeiros a chegar nesse recinto, hoje acabei me atrasando um pouco, tendo em vista de uma consulta médica, o que me fez atrasar um pouquinho, inclusive na reunião das comissões. Eu peço desculpas aos vereadores e que na próxima sessão, sem sombra de dúvidas, volto na minha hora de sempre. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém? O vereador Renato, com a palavra. Senhor presidente, eu queria só comunicar aqui a resolução 112 do Instituto da Comissão Parlamentar Especial elaborar da reforma do regime interno, que ficou o presidente, o vereador Renato Santos, e o relator Joanir, e juntamente com o vereador Pierre, e o vereador Ilmar, e o vereador Ademir Derete. E já marquemos para dia 21, às 18 horas, para retornar ao trabalho. Ok, mais algum comunicado? Então, senhores vereadores, na ordem do dia, nos encaminhamentos, defiro a indicação de número 190/2017, de autoria do vereador Ilmar Saplinski, autor da indicação, e de conformidade com o nosso regimento interno, em seu artigo 102 e 103 desta Casa Legislativa, solicita envio ao prefeito do seguinte pedido: patrulhamento em toda a extensão da rua Júlio Tis, na localidade de Guarani Mirim. Justificativo: os moradores da referida rua solicitam urgentemente o patrulhamento para a melhora no acesso. Senhores vereadores, eu coloco em discussão o requerimento de número 31/2017, de autoria aqui do vereador Vanderlei Sassi, subscrita por todos os vereadores desta casa, o qual solicitam a esta Casa Legislativa, após tramitação e ouvido plenário, requer a essa presidência que seja atendido o seguinte pedido: homenagem aos alunos das escolas municipais Ministro Pedro Aleixo e Araci Duarte pela colocação e premiação conquistada no Campeonato Brasileiro de Xadrez realizado em Blumenau. A justificativa: solicito que esta Casa Legislativa faça uma homenagem aos alunos das escolas municipais Ministro Pedro Aleixo e Araci Duarte pelas colocações e premiações conquistadas no Campeonato Brasileiro de Xadrez, como também ao professor responsável do projeto, Luciano Ritter. A competição foi realizada em Blumenau entre os dias 7 e 10 de setembro, no Parque Vila Germânica.
Participaram 586 alunos de 10 escolas brasileiras, representados por 10 estados brasileiros, representados por 129 escolas, entre elas as de Massaranduba, representada pelos alunos Amanda Manoeli Frelich, Alexandre Micael Frelich, Marco Antônio Ranguetti, Heike Mosch Reggio e Tayana Nicole Bertoldi. Na competição de xadrez, pensando onde cada partida poderia demorar até 2 horas, depois de 3 dias de cansaço e longas batalhas nos tabuleiros, a recompensa. 5º lugar de Amanda Emanuele Freire, 1º ano fundamental feminino, e 3º lugar de Tainá Nicole Bertoldi, 9º ano fundamental feminino. A Escola Ministro Pedro Aleixo conquistou o 28ª colocação entre as 129 escolas participantes. Aconteceu também o 1º Campeonato Blitz Escolar Brasileiro, competição com partidas de no máximo 10 minutos, chamado de xadrez relâmpago, onde também Massaranduba foi premiada com os alunos Heike Mosch Reggio, 6º lugar, e Tainá Nicole Bertoldi, 6º lugar. Desta forma, solicito providências conforme acima mencionado. Senhores vereadores, está em discussão o presente requerimento. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Pierre Gustavo Berger. Senhor presidente, eu sou favorável a esses requerimentos que visam homenagear a dedicação desses alunos. O Pedro Aleixo vem, as outras escolas também, claro, mas o Pedro Aleixo é pioneiro nesses projetos, principalmente voltado às ciências exatas, à matemática. E eu não me canso, estou aqui no meu 9º ano como legislador do município. E lá desde 2009 que a gente iniciou, 2009, 2010, que a gente começou a incentivar, dentro das nossas possibilidades, a gente vem tendo esses resultados. E hoje o projeto Lemin e todos os projetos de matemática são um sucesso em Massaranduba. Esse final de semana, senhor presidente, me chamou muito a atenção essa questão, porque a educação ela tem evoluído de algumas formas, mas ao mesmo tempo ela se mantém em umas incoerências, na minha opinião. Eu estava na casa do meu irmão, conversando com meu sobrinho, com o Bruno, e, enfim, daí ele tinha uma prova de matemática que ele tinha que saber a tabuada. E chorou muito, passou mal, a mãe teve que ir no colégio e tal, porque ele não conseguiu decorar a tabuada. Eu disse, mas Bruno, você não sabe fazer a tabuada? Não, eu sei a tabuada. De forma prática que eu faço. Eu não consigo decorar porque não consegue, porque fica nervoso, porque um decora melhor, outro menos. Mas tem que ser de forma decorada. Então, enfim, por que não se permite o aluno saber de uma forma mais lúdica, mais exemplar? E, afinal de contas, é uma forma de se aprender muito mais. Isso aí é aplicado nas melhores escolas do mundo, de forma prática. Infelizmente, ainda se adota muito a questão da decoreba. Eu sempre cito aqui o exemplo do projeto Lemin e desses projetos de xadrez, da desenvoltura que esses alunos vêm colhendo ao longo dessas práticas. E é notável. E se nós pegarmos os nossos alunos e comparar com os alunos de outros municípios, é sensacional o resultado. Demonstrando, então, que eu falei que na prática você aprende muito, você saber o que de fato você está fazendo, do que você decorar. Uma coisa é decorar, outra coisa é você saber fazer. E está cientificamente comprovado que nós vamos decorando, chegamos na fase da vida que a gente já não sabe mais nada do que a gente decorou. E do que a gente praticou efetivamente, do que a gente exercitou, a gente lembra e a gente aplica. Então, enfim, por isso que eu chamo a atenção nesses projetos. E, vereador Leca, que
como é gratificante para nós, a gente pode tão pouco aqui como legislador, né, do município, muita coisa a gente não pode fazer. Como é gratificante para nós encontrarmos essas crianças, os familiares, no supermercado, na praça, em um lugar, eles, vereador Pierre, lembro daquele dia que você estava na Câmara, obrigado, o vereador Leca nos homenageou, os vereadores estão olhando por nós, que bom. Então, parabenizo o vereador Leca, que também está sempre voltado a esses resultados, como todos os vereadores aqui dessa casa, e dizer que eu sou sempre favorável a esses requerimentos. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Com a Presidente, palavra, vereador Johnny. homenagear essa juventude é fundamental. Falando como professor, pedagogo. E, vereador Pierre, tive a felicidade, quando diretor dessa escola, junto com o professor Tirone, resgatar, criar. Corremos muito a um amigo da escola, Tadeu Stoinski. Os primeiros tabuleiros foram feitos na plana, nas nossas horinhas de folga, nas nossas horas de atividade. Pintados por nós, a professora Nise fazia as últimas adequações, para não ficar tão feio, né? Mas está aqui no nossa plenária Margarete, eu acho que já passou por essa citação lá, lembra direitinho, onde a gente colocava os alunos para lixar, para trabalhar. E esse projeto tem a casa hoje lá ainda de recordação. Então, outro projeto que a gente teve felicidade foi o Cooper Jovem também. Então, são projetos que fizeram a diferença, mas eu sempre acredito numa frase que precisamos mais. Nós somos um município rico, nós somos um município com professores com 90% com pós-graduação, mas freio de mão puxado. Alguma coisa precisa ser feita. Acredito também, e quem assume uma direção de escola, diretor de escola, ele tem um papel importantíssimo. Por isso tem que cuidar a questão política, indicar quem, porque votou em mim. Quem assume uma pasta, ele tem que ter responsabilidade e visão de futuro. O tempo que eu estarei ali, o que eu vou proporcionar? O que vai mudar? Eu ser responsável por algo. E nós sabemos que nós temos muita gente encostada, que não está produzindo. Então, nós, vereadores, está na hora de a gente também começar a cobrar um pouquinho, porque e nós sermos cobrados. Tem que ter resultado. Bonzinho, tudo bem, mas tem que ter resultado. O que está se fazendo? Então, tem muita cadeira acomodada. Tem que dar resultado. Por quê? Nós vamos embora, vereador Leca. E os outros vereadores vão homenagear o quê? Então, tem que ter outro projeto. Tá? Então, fica essa questão e aberta à comunidade mesmo. E, com certeza, favorável sempre a esse apoio moral. Mas nós também precisamos um apoio financeiro. Esses projetos de base, eles são importantes. Todos eles. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Não tendo mais... Senhor presidente, com a palavra, o vereador Ilmar. é só salientar o seguinte, que eu participei de alguns eventos nas escolas, mas não aqui no município, no Senado de Jaraguá, quando eu era jovem. Isso incentiva o aluno, né, a abrir a mente, a conhecer novas ideias. Então, essas competições é muito importante, porque você integra também os alunos e a experiência que eles trazem para o município. Isso é muito bom para a vida pessoal deles também, né? Porque eles estão saindo do município conhecendo outras ideias, outros pensamentos, né? E adquirindo experiência, como eu já falei, isso é muito favorável. Então, eu parabenizo, né, ao nosso presidente e vereador Leca pelo requerimento, e aos alunos que foram e competiram, e não aqueles que ganharam as medalhas também, aqueles que estão competindo nas escolas também, porque interno também é muito bom isso. Continua a discussão. Não tendo mais vereadores que queiram discuti-lo, submeto em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado o requerimento de número 31/2017. Senhores vereadores,
Peço ao vereador e secretário Jonathan que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes referente ao projeto de lei complementar do Legislativo 01/2017, o qual altera a nomenclatura definida no anexo 3º da Lei Complementar 65/2014. Senhor presidente, nobres vereadores, na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que se reuniu aos 4 dias do mês de setembro, com o objetivo de discutir, analisar e emitir parecer ao projeto de lei complementar do Legislativo 01, o qual altera a nomenclatura definida no anexo 3 da Lei Complementar 65, a comissão chegou à conclusão que o referido projeto de lei é de ordem legal e o parecer é favorável ao presidente Pierre Gustavo Berri, relator Ilmar Saplinski e membro Fabiano Kimpski. Na Comissão de Finanças e Orçamento, que também se reuniu aos 4 dias do mês de setembro, o parecer da referida comissão foi favorável ao presidente Joanir José Lewandowski, relator Jonathan Cis e membro Renato dos Santos. E na Comissão de Ordem Social e Econômica, que se reuniu aos 4 dias do mês de setembro, o parecer da comissão também foi favorável ao presidente Jonathan Cis, relator Ademir José Dereta e membro Celésio Zappellini. Senhor presidente, são os pareceres das comissões permanentes referentes ao projeto de lei complementar do Legislativo 01. Obrigado, vereador Jonathan. Senhores vereadores ou comunidade, só para colocar o presente projeto em seu artigo 1º, a estrada 329, Auflen, constante no anexo 3º da Lei Complementar 65/2014, passa a denominar-se Estrada Francisco Auflen. Artigo 2º, a estrada inicia no entroncamento da estrada Massaranduba Baixo, com uma extensão de aproximadamente 928 metros. Artigo 3º, conforme Lei Complementar 65/2014, suas coordenadas são, conforme consta no projeto. Então, eu passo a palavra ao autor do presente projeto de lei complementar, vereador Jonathan Cis, com a palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, em especial a família do seu Francisco Auflen, que está presente na plenária, e aos nobres munícipes que nos acompanham também pelas redes sociais e aqui presente, apenas em registro o referido projeto de lei complementar. A rua antiga se chamava Estrada Auflen, e houve um pedido aí dos moradores, os quais, na sua maioria, são descendentes do seu Francisco, para que houvesse essa mudança. Eu gostaria de colocar aos nobres vereadores um pequeno histórico do seu Francisco, para que os vereadores também entendam o meu pedido e o aceitem. O seu Francisco Auflen, mais conhecido como seu Chico, filho de Leopoldo Auflen e de Apolônia Kreis, nasceu em Biguaçu em 10 de agosto de 1934. Com 10 anos de idade, se mudou, junto com seus pais, para o município de Massaranduba, no bairro de Massarandubinha. Ainda jovem, perdeu sua mãe e morou nesta comunidade por 23 anos. Casou-se com Lúcia Richard no dia 9 de maio de 1964, onde ali tiveram 2 filhos. Depois, mudaram-se para a comunidade de Guaraniaçu, onde tiveram mais 8 filhos. Moraram ali durante 49 anos. Com 10 filhos, seu Francisco era um homem muito batalhador, lutava sempre pelo bem-estar de sua família. Não deixava seus filhos passarem fome, apesar de tantas dificuldades. Aos domingos de manhã, pegava sua bicicleta e ia até a igreja Sagrado Coração de Jesus para rezar. Era muito religioso. Por onde passava, contagiava as pessoas, com seu sorriso, palavras amigas. Apesar de tantos problemas, nunca desanimou. Visitava seus filhos quando podia com sua bicicleta. Sua família sempre era em primeiro lugar. Sempre esperava seus netos com um bis na geladeira. Era a alegria da criançada. Brincava, pulava, divertia a todos. Apesar de seus cabelos brancos, morando por quase 10 anos sozinhos, nunca deixou a tristeza e o desânimo
tomarem conta de seu coração. Esse breve histórico, senhores vereadores, que foi me cedido aqui pela família do seu Chico, é um exemplo de mais um dos nossos maçarandubenses, por se dizer, homenageados, que lutaram e mantiveram aí a sua estrutura familiar, enfim, trabalhando, se dedicando tanto à sua família quanto a Massaranduba. Então, por isso, peço pela aprovação do referido projeto. Em particular, mais uma vez, agradeço a presença dos familiares, um exemplo do qual aqui dentro desta Câmara podemos demonstrar as ações perante os nossos munícipes. Obrigado. Continua a discussão, com a palavra o vereador Ilmar Saplinsky. Tudo que o nobre colega falou a respeito do seu Chico, seu Francisco, né? Sou testemunha porque sou de lá, e ele realmente foi uma pessoa batalhadora, né? Fazia o melado dele, lá a gente ia buscar, né? Então, nada mais justo do que essa homenagem da rua que foi concedida e vai ser aprovada aqui pela Câmara, né? Então, eu acho muito justo isso e com certeza esse histórico que foi relatado aí é tudo verdadeiro e poder colocar muito mais, porque foi uma pessoa exemplar, tanto é que os filhos deles também são tudo gente de respeito, que ele educou bem, né? E hoje também eles estão fazendo tudo aquilo que aprendeu com o pai e com a sociedade de Guaraniaçula. É isso aí. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Pierre Gustavo Berri. Senhor presidente, da mesma forma, sou favorável à complementação desse projeto, né, a alteração desse projeto, passando a se chamar Francisco. Também conheço toda a família, também chancelo aí todas as palavras aqui, o histórico já enfatizado, a família, alguns deles ainda continuam morando na região, ainda me parece plantando palmeira real, pupunha, né, ainda estão trabalhando na propriedade lá. São 10 filhos, os frutos são grandes. Para eu criar já estou numa dificuldade, agora está vindo uma segunda, imagina 10. Né? Então, não é fácil. Minha nona também foram 16, e a gente sabe da dificuldade que é. Então, e de fato, todos bem encaminhados, conheço todos, e estão de parabéns. É o mínimo que a família pode fazer, né? Se dirigir a esse legislativo e nós aprovarmos, sem sombra de dúvidas, a denominação dessa rua. Parabéns aos familiares. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Joanir. Em nome do seu Francisco, acredito que todos têm uma história parecida, quem vem dessas famílias mais antigas, mas conhecia ele, não tão particularmente, mas conhecendo vocês, familiares, com certeza foi um artista, né? Hoje, famílias com menos filhos, menos resultado. Então, foi um cara criativo e vocês aí não larguem isso, segurem com unhas e dentes o que ele deixou. Obrigado, presidente. Na discussão, não tendo mais vereadores que queiram discuti-lo, como se trata de um projeto de lei complementar, a votação deve ser nominal. Responde sim quem é favorável e responde não quem é o contrário. Então peço ao vereador e secretário Jonathan Tis que faça a chamada nominal dos vereadores. Vereador Ademir José Derete. Vereador Jonathan Cis vota sim. Vereador Fabiano Kimski. Sim. Vereador Ilmar Saplinsky. Sim. Vereador Joanir José Lewandowski. Sim, favorável. Vereador Pierre Gustavo Berri. Sim. Vereador Renato dos Santos. Sim. Vereador Celésio Zappellini. Sim, favorável. Vereador Vanderlei Sassi. Sim, favorável. Então, senhores vereadores, aprovado o projeto de lei complementar por unanimidade, 9 votos favoráveis. Então, aprovado o projeto de lei complementar do Legislativo 01/2017. Peço ao vereador e secretário Jonathan Tis que faça a leitura da emenda modificativa 06/2017, emenda esta ao projeto de lei 26/2017, que regulamenta o protesto de certidões de dívida ativa do município de Massaranduba e de títulos executivos judiciais
cria normas de procedimentos e dá outras providências. Projeto este que estava por pedido de vistas, autores da emenda, vereador Pierre Gustavo Berdi e Vanderlei Sassi. Senhor presidente, o parecer das comissões permanentes desta Casa, neste sentido, é em conjunto, o qual, a 11 dias do mês de setembro, se reuniram na sala das comissões para discutir, analisar e emitir parecer a emenda modificativa já citada, que regulamenta o protesto de certidões de dívida ativa do município de Massaranduba e dá títulos executivos judiciais, cria normas e procedimentos e dá outras providências. Os vereadores destas comissões, representante das comissões permanentes, no mérito do projeto, presidido pelo vereador Pierre Gustavo Berri, atendendo ao que dispõe o artigo 75, em seu parágrafo 4º, após ter ouvido o parecer de cada membro, chegaram ao entendimento por favorável dos vereadores que, na referida emenda, deve-se acatar o qual este parecer. Sala das Comissões, 11 de setembro, ao seu presidente Pierre Gustavo Berri. Senhores vereadores, emenda esta apresentada, ela simplesmente trata da retirada do projeto, aquela questão que já foi discutido aqui pela gente, né? O qual retira do projeto o pagamento de sucumbência, né? Então, está em discussão a referida emenda. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Pierre. Apenas para justificar, até houve um pequeno equívoco por parte na hora da redação, por parte da diretoria da casa. Eles não notaram a diferença nos demais corpos do processo, por isso foi necessária essa emenda, como o presidente aqui me antecedeu. Mas eu quero aproveitar aqui, senhores vereadores, para explicar para vocês agora, fica um exemplo bem claro aqui, ó, da importância da aprovação dessa emenda. Nós recebemos aqui o vereador Jonathan Leu, do Instituto de Protesto, aqui é o Sindicato dos Protestos de Santa Catarina, enfim, mandando uma moção para incentivar os vereadores a aprovar o projeto, dizendo que aqui o Estado de Santa Catarina já conseguiu arrecadar o valor de 40 milhões de reais por meio dessa cobrança extrajudicial, da eficiência, enfim. E aqui eles colocam um exemplo que fica bem prático. Eles demonstram aqui uma dívida municipal hoje no valor de R$ 12.692. No cartório, tá, eles terão o contribuinte terá uma despesa de R$ 50,77. Esse é o que eles terão a despesa. O projeto inicial que veio dizia que a nossa Procuradoria teria mais 10% de sucumbência, ou seja, nesse caso aqui, mais R$ 126, correto? Mais R$ 126. Então, o cidadão teria que pagar, além dos tributos, né, esse já corrigido, mais os emolumentos do cartório e mais esse ônus da Procuradoria no valor de R$ 126. Tudo bem, se ele pagasse em vias administrativas, caso contrário, fosse na via judicial, ele teria, além de tudo isso, mais 15% de sucumbência a nível judicial. Então, estaríamos aí 20%, 25% de sucumbência. Então, o que a gente fez? A gente retirou esses 10%, ou seja, nesse caso prático aqui, R$ 126. Então, a gente estaria, nesse caso concreto, economizando aqui para o contribuinte R$ 126. Então, essa é a proposta da emenda, para que nós facilitamos a vida do contribuinte. Nada mais do que isso. Então, eu peço, juntamente com o vereador Vanderlei, que Vossas Excelências aprovem esse projeto, sem sombra de dúvida, pelo interesse social, econômico para a população. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Não tendo mais vereadores que queiram discuti-la, a emenda, submeto em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovada, então, a emenda modificativa 06/2017. Então, senhores vereadores, agora eu coloco em discussão, na verdade até já foi discutido também, mas coloco em discussão o projeto de lei de número 26/2017, né?
Este, juntamente agora, com a emenda modificativa 06/2017, a qual já foi aprovada por nós em outra sessão, e juntamente com a emenda 06/2017, emenda esta aprovada agora neste momento. Então, está em discussão o projeto. Senhor presidente, apenas, até porque nós seremos efetivamente cobrados pela população, eu já recebi algumas mensagens, mas enfim, reiterar a importância do respectivo projeto e fazer com que o prefeito cumpra, né, com o que nos prometeu de dar notificação prévia e mais uma possibilidade do contribuinte pagar suas dívidas, enfim, fazer um acordo, né, antes de submeter ao respectivo projeto. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Não tendo mais vereadores que queiram discuti-lo, submeto em votação o projeto de lei 26/2017, projeto que regulamenta o protesto de certidões de dívida ativa do município de Massaranduba e de títulos executivos judiciais, cria normas e procedimentos e dá outras providências. Submeto o projeto em votação juntamente com as duas emendas mencionadas. Então, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado o projeto de lei 26/2017, juntamente com as emendas. Projeto esse que eu devolvo à comissão para que se faça a redação final do referido projeto. Peço ao vereador e secretário Jonathan que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes referente ao projeto de lei 36/2017, o qual dispõe sobre a criação do Conselho de Alimentação Escolar e da outras providências. Senhor presidente e nobres vereadores, na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que se reuniu aos 4 dias do mês de setembro, com o objetivo de discutir, analisar e emitir parecer ao referido projeto, o qual chegaram à conclusão que o referido projeto de lei é de ordem legal e o parecer é favorável. O presidente Pierre Gustavo Berger, relator Ilmar Saplinski, membro Fabiano Kimpski. Na Comissão de Finanças e Orçamento, que também se reuniu aos 4 dias do mês de setembro, o parecer da referida comissão foi favorável. O presidente Joanir José Lewandowski, relator Jonathan Cis e membro Renato dos Santos. Na Comissão de Ordem Social e Econômica, que também se reuniu aos 4 dias do mês de setembro, o referido projeto atende aos preceitos da ordem social e o parecer da comissão é favorável ao presidente Jonathan Cis, relator Ademir José Deretti e membro Celésio Zappellini. Senhor presidente, são os pareceres das comissões permanentes referentes ao projeto de lei 36. Obrigado. Então, senhores vereadores, como já é de conhecimento dos senhores, do referente projeto, né? Só para que aqui que a comunidade tenha conhecimento, eu vou ler a mensagem que o prefeito encaminhou para a gente, né? Com nossas cordiais saudações, encaminhamos para a apreciação desta Casa Legislativa. Anexo o projeto de lei 36/2017, que dispõe sobre a criação do Conselho de Alimentação Escolar e da outras providências. O Conselho de Alimentação Escolar, o CAE, foi criado no município de Massaranduba em 1997 e, com o passar dos anos, conforme estabelece a legislação que trata de alimentação escolar, a atualização da lei específica do Conselho necessita de aperfeiçoamento. Desta forma, este projeto de lei traz apenas disposições que completarão a matéria, ratificando o acompanhamento e a fiscalização diante da alimentação oferecida aos estudantes. Na certeza do apoio dos nobres vereadores, agradecemos e reiteramos o protesto de elevado apreço. Está em discussão o referido projeto, senhores vereadores. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Jonathan Só Cis. para pontuar os nobres vereadores e principalmente a população que nos assiste, o referido projeto sou favorável em virtude das necessidades da alimentação às nossas crianças, inclusive ressaltar e parabenizar o Executivo pelo belo trabalho que está sendo desenvolvido
já se usou muito disso, mas, vereador Ademir, eu sempre reforço. Quando íamos nas creches os nossos centros de educação infantil e tínhamos aí o caldo de peixe, um exemplo, às vezes pequeno, mas que para instituições públicas fora do município, eles se surpreendem. Então, parabenizar a equipe da Secretaria de Educação, em nome da sua nutricionista, Bruna Utek, que faz um belo trabalho, como também as profissionais que estão sempre zelando com muito cuidado destas ações. Obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente, Com a palavra o vereador Joneiro. importante sim, nesses 28 anos de pedagogo, os mais velhos com certeza, na escola Arci Duarte, comeram bastante sopa, mas da ossada que a gente buscava ou de doações nas matanças que a comunidade fazia. E são pontos que nós, não são questões políticas, né, vereador Jonathan, são questões reais, verdadeiras, de que acontecem no dia a dia. E a gente não cansa aqui de destacar toda a oportunidade que tem, toda a comunidade tem que saber e tem que visitar essas nossas creches, as escolas. Peço licença, verifique os freezers, os estoques, como estão, a qualidade. Hoje mesmo eu presenciei a recepção de frutas, onde o abacaxi foi aberto lá na frente. Se tiver não como de primeira qualidade, leva-se de volta. E não se tinha coragem naquela época. Mas por quê? Maçã do Ceasa, 5ª categoria, não vamos comentar, vamos enaltecer o que está acontecendo hoje, na atualidade, e apoiar essa evolução. Eu parabenizar a equipe mesmo, e desde da secretaria, mas lá na ponta, né? As nossas merendeiras são, como diz o cearense, cabra macho. O pessoal gosta, trata os nossos filhos como filhos deles. Isso é importante. Parabéns a elas, porque elas, antes das 7 o fogão está quente, né? Celésio tem uma esposa também que se dedica, e a gente percebe quando eles falam com que carinho elas falam dos alunos. Então esse carinho com certeza para dentro da panela, mais o tempero chamado amor, e a secretaria junto, através do município, faz com que isso seja reconhecido a nível da comunidade, e principalmente fora de Massaranduba. Obrigado, presidente. Senhor presidente, isso é muito bom também para os pais, que as crianças vão para a escola, sempre eles acordam, né, com pressa e sempre atrasados. Então o lanche bem feito, uma alimentação saudável, faz muito bem. Não é que na nossa época, quando nós recebíamos a merenda, não conseguíamos comer porque não tinha qualidade, tinha que jogar fora, porque era uma sopa, era uma água, uma coisa que ninguém conseguia comer, né? Então hoje essa fiscalização é muito importante, né, para que os alunos tenham uma alimentação saudável e de vários, né, fatores, assim, que vitaminas também, que são todos os pratos feitos assim, diferenciados, não só um tipo de comida, né? Por isso que é bom essa fiscalização. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Pierre. Eu parabenizo a legislação que, atendendo a um preceito federal aí para estabelecer esse conselho de alimentação, a gente espera que as pessoas que irão compor esse conselho de fato venham somar, né? E claro que eu não posso aqui deixar de parabenizar todo o trabalho que foi feito. E essa parte educacional, o Fernando e o César, quando o prefeito, quando assumiram em 2009, eu particularmente tive eu acompanhei muito de perto essa evolução, porque, enfim, né, foram feitas todas umas adequações todas as escolas, e isso tudo foi evoluindo junto. A merenda escolar foi um salto de extrema qualidade. As pessoas sabem o antes e o depois. Para vocês terem uma ideia, a gente aprovou aqui nesta casa, no decorrer desses anos, a possibilidade da agricultura familiar fazer parte da entrega de verdura, de alimentos orgânicos. E isso foi muito trabalhado, foi muito reivindicado. Eu acho que precisa ser maciçamente
aprovado. O vereador Joanir, diretor lá da Araci Duarte, também fez um trabalho de horta. Aliás, o vereador Joanir, quando diretor lá na minha época, foi a horta que fizeram também. Então, isso tudo valorizou bastante, mas é sem sombra de dúvidas. Respeitando aqui todos os prefeitos já que administraram, todos eles com seus pontos positivos na administração, mas na parte da alimentação houve uma evolução muito grande, o que é muito importante, volto a dizer, porque houve uma evolução na questão da educação, em termos de reforma, construção, adequação e também até na contratação de toda uma merenda balanceada com os preceitos legais. Isso, Marcelino do Bogi, está 10. Continua a discussão. Não tendo mais vereadores que queiram discuti-lo, submeto em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado o projeto de lei de número 36/2017. Senhor presidente, uma questão de ordem. Sim, vereador. O ofício recebido do ofício 047 do secretário Tironi é importante, sim. Falo como professor e quem trabalha com esse cargo, essa questão de terminar o ano sabendo onde vai trabalhar e se preparar durante as férias para começar o ano lá na primeira semana de fevereiro, já preparado, calmo, tranquilo, porque imaginem antigamente como era tenso. Chegava a primeira semana de fevereiro, vai trabalhar onde? Não sei. Principalmente aqueles professores que não são efetivos ou que ocorra alguma mudança de escola. Então, eu acredito que é importante, sim, a gente fiscalizar. Eu vou solicitar, através de um requerimento, que a Secretaria passe para nós os dias e as horas para que nós pudéssemos tranquilizar ainda mais essa classe. Essa classe que é fundamental. A educação, ela é o eixo, é a matriz e ela precisa do nosso apoio, sim. Obrigado, presidente. Senhores vereadores, na palavra livre, conforme artigo 188, inciso 1º, 2º e 3º, e artigo 189 do nosso regimento interno, conforme a lista de inscrição, com a palavra vereador Jonathan Tis, pelo tempo regimental de 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, em especial a população que nos prestigia no dia de hoje, em especial o nosso policial está presente hoje sem farda, e também a população que nos assiste pelas redes sociais. Apenas gostaria de frisar e parabenizar a Prefeitura Municipal, em nome da Secretaria de Educação, mais especificadamente as ações do esporte, o qual no dia de ontem estive presente no Centro Esportivo Municipal, onde está decorrendo os campeonatos de empresas do município, qual já vem acontecendo há mais de 3 anos. Então, apenas registrar aqui a minha alegria. Ontem, pelas 14 horas, foi o horário que cheguei ao ginásio e lotado. Então, o pessoal participa, isso mostra o quão importante estas ações do Executivo Municipal para o lazer e o esporte dos nossos munícipes. Então, apenas parabenizar e que se continue e se faça mais dentro dessa área. Obrigado. Senhores vereadores, antes que eu esqueça, vai estar presente aqui dia 28/9 na nossa sessão a senhora Elenir Arruda, gerente de recurso hídrico do Fátima, né? Atendendo o requerimento do nobre vereador Pierre e do vereador Fabiano, onde a gente solicitou que venha algum representante
algum representante da Fátima, né? Que a gente fez um convite para um representante da Fátima vir a esta Casa Legislativa prestar esclarecimentos sobre a possível instalação de usina hidrelétrica em nossa região, né? Então ela vai estar aqui no dia 28/9. Ela confirmou a sua presença. Senhor presidente, Sim. até por uma questão de ordem agora, eu peço que Vossa Excelência, através dos nossos servidores, entre em contato com as pessoas que têm interesse imediato, né, Cooperativa Juriti, a Proban, essas instituições, né, e também comunique à rádio comunitária para fazer uma ampla divulgação, porque é importante que as pessoas tenham a participação e o interesse nessas explicações, e a gente espera, claro, que essa pessoa saiba o conhecimento desse projeto. Obrigado, senhor presidente. Ok. Sim, o senhor vereador será atendido a sua solicitação. Podemos fazer uns ofícios às entidades envolvidas e fazer uma divulgação via rádio e redes sociais, né? Então, continuando a palavra livre, com a palavra o vereador Fabiano Kemski. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, nobres vereadores, a comunidade que nos assiste, os munícipes aqui presentes. Reforçando mais uma vez o convite, como nosso presidente já leu, Pierre se manifestou, sobre dia 28, a gente convida toda a população de Massaranduba, inclusive, seu presidente, temos que convidar Guaramirim e Araquari também, que estão envolvidos nessa possível construção dessa usina hidrelétrica. Temos que lotar, sim, essa casa aqui para mostrar nossa preocupação com essa usina, porque nos laudos apresentados por o engenheiro da usina não sofrerá nenhum impacto ambiental no nosso município, e por um engenheiro hídrico que fez os estudos, sofrerá impacto sim. Então, a gente convida novamente todos a participarem no dia 28 nessa casa com a representante da Fátima que virá aqui para dar as explicações. Também convidar a todos os munícipes e demais região vizinhas a participarem da nossa 8ª Festa da Banana. Festa da Banana que acontecerá esse ano aqui no Parque da Fé Caroz de Massaranduba, dando início no dia 22 de setembro, onde acontecerá o 5º Seminário Regional da Bananicultura. Local, esse seminário será lá em Ribeirão da Lagoa, próximo à sede da Aproban. À tarde teremos dia de campo, lá nos Bananais, e às 19h30, abertura oficial da 8ª Festa da Banana. Abertura das exposições também às 19h30, 20 horas, baile com entrada franca. E no dia 23 teremos várias atrações, inclusive show acrobático e show nacional com Mari e Karen. No dia 24 de setembro, também abertura às 9h30, com show acrobático e várias atrações durante todo o dia. Então todos venham participar, estão convidados a participar da 8ª Festa da Banana. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Joanir. Senhor presidente, comunidade, em especial, policial escura. E começo hoje a se referir ao Pedro, presidente do CONSEG. Sábado não podemos estar presente, mas já utilizamos da tribuna por vários momentos para que a gente consiga uma mobilização maior. Vai dar BO, é uma manifestação que agrega com certeza e faz com que o Conselho faça sim a sua parte, né? Nós temos aqui o vereador Jonathan também, que nos representa, mas precisamos mais. Aqui tem um slogan, você não está sozinho. Queria me dirigir o seguinte, não só fazer o BO. O
Conselho, ele é um aliado, sim, do poder da polícia civil, militar e principalmente da investigação. Nós temos, sim, inúmeros furtos, droga rolando solta, e temos que ver, porque esses fatos estão continuando e estão continuando. Semana passada enalteci a ação da polícia, das duas polícias, pelo trabalho executado nos últimos 15 dias. Mas nós precisamos dar um checkmate maior. Mas o que nós precisamos? Criar mecanismos onde a população, eu acredito que a população precisa estar mais perto. Por isso me referi ao soldado, hoje, patente, cabo escura. Tem uma amizade, uma proximidade e, em momento algum, ele perde a autoridade relacionada comigo ou alguém que esteja fazendo parte dessas amizades, dessa proximidade, vamos dizer assim. E a gente percebe que nem todos pensam assim, cabo escura. E essa distância faz com que a gente fique meio sozinho, não sabendo para onde correr. Um BO é bom, a gente sempre bateu nessa tecla. Só poderemos buscar dentro das autoridades competentes através de números. Então, população, nem que for uma galinha, tem que registrar. Não é assim, presidente Pedro? Roubou, mexeram na bolsa, invadiu a casa, mas não levou nada. Vai lá e registra. Tá? Esses fatos, eles são muito conhecidos por nós, pela população. E a população que está nos ouvindo, ela sabe do que estamos falando. Eu ainda acredito que nós devemos aproximar, mas de que forma? A população sabe como fazer. A população sabe. O movimento é estranho. A população sabe quem não deveria estar aí, ou o percentual desses elementos é tão pequeno. Pois é, aí fica a pergunta. Quem traz a droga para Massaranduba e quem leva os objetos roubados? Com certeza não são 1000 pessoas. Agora, vamos ver coragem. Vamos ver o conselho, vamos ver nós, coragem de enfrentar. Conversamos já com o prefeito. Se nós formos covardes, a mesa aqui está cheia de espaço para se guardar. Temos muitos lugares para se guardar, mas nós temos muita coisa a defender. E aí quero ver quem traz a droga e quem leva os objetos roubados. Essa fica a pergunta. E nós vamos buscar respostas até o final do mandato. Só queria, de uma forma, reconhecer o trabalho, tá, presidente Pedro? Desculpe, mas precisamos criar impactos. Precisamos fazer com que haja uma sensibilização e uma mobilização, senão não tem resultado. Tá? E vocês também não podem ficar sozinhos. Então, pedimos aqui à população que se mobilize mesmo. E eu colocaria aqui o seguinte, está na hora de botar a boca no trombone. Chega de apanhar, chega de sofrer. Porque policial nenhum vai conseguir resolver sozinho. Agora, se todo mundo começar a dar pontapé, a coisa se resolve. E vocês sabem o pontapé que a gente quer se referir. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Pierre Gustavo Berri. Nos líderes de bancada e líder de governo, conforme lista de inscrição, líder da bancada do PSD, vereador Renato dos Santos. Senhor presidente, demais vereadores, os munícipes presentes, só quero deixar aqui meus parabéns às crianças ali da Escola Pedro Aleixo e Eraci Duarte pela conquista nos jogos de xadrez. E também deixar os parabéns para a família do seu Francisco, que o Renato, quando exercia o serviço na Celesc, quantas vezes que ele subiu lá, era conhecida como a Tifa Alfre, conversou com o seu Francisco, ele moendo cana lá, essas coisas tudo. Aí naquela época a Tupi depois comprou uns terrenos para cima, plantava os eucaliptos. Quantas vezes que ele me ligava e dizia assim, Renato, lá embaixo no seu Aloysio Chuamba caiu a banana lá, que era o fusível da energia.
parabéns pela conquista, pelo nome lá da rua, lá, seu Francisco Alves. E também quero deixar, senhor presidente, oficialmente, os 700 milhões que veio para o Fundão para Santa Catarina. E agora, com os contatos que nós tivemos com as bancadas dos deputados do nosso partido, do PSD, que vão contribuir para o nosso município, para que muitas obras, muitas coisas aconteçam. Quero deixar aqui o meu agradecimento ao Raimundo Colombo, que sempre foi um governador batalhador, e aos deputados do nosso partido, do PSD, que também vão fazer o mesmo trabalho para o nosso município. Obrigado. Com a palavra, o líder da bancada do PMDB, vereador Pierre Gustavo Berri. Líder da bancada do PSDB, vereador Jonathan Tis. Retiro, senhor presidente. Os senhores vereadores, encerrando assim a palavra livre, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 21 de setembro de 2017. E quero convidar aqui a família do senhor Francisco, que possa vir aqui à frente, tirar uma foto com os vereadores e com o autor do projeto. Então, eu declaro assim encerrada a presente sessão e desejo uma boa noite a todos. Obrigado.